Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Mais de 1.200 famílias foram beneficiadas com a prática do manejo sustentável do pirarucu. Em 2019, a cota de captura da espécie aumentou em 29%, beneficiando as famílias ribeirinhas e garantindo a conservação da espécie. Sistema online reduz tempo de abastecimento de hospitais. 29 unidades de saúde do interior já estão utilizando o sistema que organiza os processos e reduz pela metade o tempo de abastecimento dos insumos. Combate à violência contra a mulher recebe investimentos. Mais de 15 mil pessoas participaram de palestras, atendimentos psicossociais, ações de conscientização e cursos de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade. O governo iniciou as obras no trecho do Igarapé do 40. Será construída uma nova alternativa de trajeto, ligando o distrito industrial ao centro da capital, através da Manaus Moderna. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Estou começando agora pela Inova, emissora da Rede Caldeirão de Comunicação e afiliada da Rede TV, o programa Em Comum. No programa de hoje eu recebo o Jalil Frasco, diretor-presidente do Procon Amazonas. Tem assuntos bem interessantes para a gente conversar aqui no programa. Também recebo o Thales Esper, cardiologista, vamos falar do coração. Daqui a pouco eu retorno aqui pela Inova. Até daqui a pouco. Moda e arquitetura são expressões criativas com conceitos próprios que, mesmo habitando universos diferentes, estão conectados, seja por cores, texturas ou geometrias. A combinação de criatividade, inteligência comercial e tecnologia industrial permite a Delano unir para um público exigente e sofisticado os conceitos de moda e arquitetura com produtos inovadores. Isso é Delano. Isso é home styling. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Mais de 1.200 famílias foram beneficiadas com a prática do manejo sustentável do pirarucu. Em 2019, a cota de captura da espécie aumentou em 29%, beneficiando as famílias ribeirinhas e garantindo a conservação da espécie. Sistema online reduz tempo de abastecimento de hospitais. 29 unidades de saúde do interior já estão utilizando o sistema que organiza os processos e reduz pela metade o tempo de abastecimento dos insumos. Combate à violência contra a mulher recebe investimentos. Mais de 15 mil pessoas participaram de palestras, atendimentos psicossociais, ações de conscientização e cursos de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade. O governo iniciou as obras no trecho do Igarapé do 40. Será construída uma nova alternativa de trajeto, ligando o distrito industrial ao centro da capital, através da Manaus Moderna. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas.
Volto agora com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação e afiliada da Rede TV. Questões envolvendo o consumidor são diversas, no estado do Amazonas principalmente. O Código de Defesa do Consumidor tem muitos anos, mas às vezes as pessoas não sabem como fazer valer os seus direitos. Nós convidamos para vir até aqui hoje o diretor-presidente do PROCON Amazonas, o Jalil Frasco, para nós tirarmos dúvidas e esclarecermos alguns pontos que fazem parte do nosso dia a dia. Obrigado, Jalil, por estar aqui conosco. Sei que o PROCON tem recebido muitas denúncias, são muitas atividades e a gente fica feliz porque o governo Wilson Lima está preocupado também com a defesa do direito do consumidor. Eu te agradeço o convite, é uma honra estar no seu programa, participando e podendo tirar dúvidas e falar um pouco da política pública que o governo Wilson Lima idealizou em relação ao consumidor amazonense. Como foi as atividades do PROCON no ano passado? Vocês conseguiram ampliar cada vez mais esse atendimento à população? Olha, nós conseguimos, isso é até um motivo de muita alegria, porque pela primeira vez na história do órgão, o PROCON foi a 16 municípios. Quando a gente fala de PROCON Amazonas, muitas vezes a gente imagina a atuação do órgão apenas na capital Manaus, que é o maior município, mas nós não podemos esquecer, e o governador, como prioridade do governo dele, tem esse olhar para o interior, do interior do estado. Então o interior do estado foi assistido, está sendo assistido nesse momento e o PROCON ele tem levado seus serviços para o interior do estado. Como disse, 16 interiores é um grande avanço para quem nunca tinha ido para nenhum. Esse ano queremos fazer muito mais interiores e o objetivo é que nós façamos nos 4 anos de governo uma integração entre o governo do estado, os municípios em relação às políticas públicas do consumidor. Diretor-presidente, qual é o município onde se concentra o maior número de reclamações fora do município de Manaus? Olha, nós recebemos muitas reclamações de Itacoatiara, recebemos muitas reclamações de Tabatinga, recebemos muitas reclamações de Manacapuru, de Irunepé, de diversos municípios. Na verdade, as pautas são comuns. As mesmas reclamações que nós obtemos aqui na capital, nós recebemos do interior. E, enfim, o consumidor é o mesmo, né? É o amazonense. É a amazonense que vem sofrendo com essas violações de seus direitos em relação ao consumo. Qual é o principal índice de reclamação no PROCON Amazonas? Olha, o principal índice é da companhia de energia hoje, aí seguido da companhia de água, aí após as companhias de energia e água, dada a essencialidade do serviço, vem as operadoras, que também é um serviço essencial. A comunicação, a interação entre as pessoas depende muito hoje da utilização de internet, dados e telefonia. Também temos muita reclamação, sobretudo do interior do estado. É uma pauta que o órgão abraça. O PROCON tem feito diversas reuniões com membros das operadoras de telefonia para traçar planos de ação de melhoria do serviço no interior do estado. Isso vem ocorrendo, aos poucos é verdade, mas vem ocorrendo e nós estamos cobrando, como o nosso papel de órgão de defesa do consumidor, que eles assistam e cumpram com a oferta que tem sido vendida nos interiores. Eu acho que um dos municípios que mais registram esse tipo de problema é Parintins, principalmente na época do Festival Folclórico, né? Parece que há uma grande concentração e o serviço de telefonia móvel ele é sempre muito eficiente, não é? As operadoras prometem, e tem gente que migra na época do festival para outra operadora, mas não consegue, e aquela concentração grande de pessoas no bumbódromo acaba trabalhando o tipo de operação. Tem algo programado já para este ano em relação a Parintins? Olha, no ano passado o PROCON assinou um termo com as operadoras nas quais elas se prontificariam a integrar para o consumidor alguns pontos adicionais. É verdade, a gente sabe que é crítico especificamente no período de Parintins, mas isso é uma pauta sazonal, uma vez no ano, né, que tem. Agora, a gente tem que lembrar dos municípios que vêm sofrendo ao longo do ano, o seu dia a dia sendo esse. E Parintins não é diferente, é um município que tem muita reclamação, independente da temporada bovina, né, da temporada que há o Festival de Parintins, mas nós estamos em cima deles, eles já falaram que vão apresentar ano após ano, eles deram um cronograma de melhorias em aumento de torres. Eles estavam construindo 2 torres a mais para receber sinal e melhorar assim, a prestação do serviço em Parintins. A questão do combustível também no Brasil inteiro. A gente vê que os PROCONs municipais e estaduais no Brasil inteiro recebem reclamações quanto ao serviço de postos de combustíveis, né? No Amazonas também isso é muito grande ou ocorre de acordo com o aumento do combustível
no mercado internacional? Bom, o aumento do combustível, ele é uma sistemática, é uma conta, é um desafio, na verdade, explicar para a população. É difícil, é complexo. Então, assim, a gente tenta mostrar para a população, através do nosso trabalho, o trabalho de defesa do consumidor, que eles estão sendo assistidos. O dono do posto, o dono da distribuidora, os empresários, eles não podem abusar do poder econômico, eles não podem se fazer valer disso para propor grandes excessos na construção do preço, para tratar de forma abusiva essa relação de consumo. O que nós fazemos? Nós fiscalizamos os postos normalmente e distribuidoras, é importante deixar claro ao consumidor isso, que dessa forma nós temos noção de como está sendo construído. Por exemplo, nós pedimos a nota fiscal, na nota fiscal tem o valor de compra e de venda, né? A gente sabe, o posto está vendendo gasolina de R$ 4,50, por exemplo, e ele comprou de R$ 4,30, por exemplo, então ele ganhou 20 centavos. Será que 20 centavos é suficiente para manter a estrutura do posto? Então, assim, há uma legislação nacional, a própria Constituição Federal permite que o mercado seja livre, seja aberto. Ele pode cobrar, inclusive, com o cartão, um preço diferenciado para cartão e para dinheiro? Pode cobrar, isso é uma lei federal, 13.455 de 2017, onde o empresário, desde que informe ao consumidor, ele pode cobrar preço diferente. Antes do início do abastecimento, né? Isso, antes do início do abastecimento. Ele tem que informar que tem que deixar clara a informação. Isso é um princípio do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da informação. É o princípio basilar do direito do consumidor, da legislação do consumidor, que o consumidor seja sempre informado em relação ao produto que está adquirindo, o serviço que está adquirindo, seja informado também quanto à forma de pagamento, enfim, a informação é fundamental na relação de consumo e isso a gente vê que é uma das coisas que os fornecedores continuam pecando ainda aqui no estado do Amazonas, sobretudo em relação a posto. A gente recebe demandas a respeito disso, fui abastecer meu carro, quando eu cheguei lá estava um preço, aí quando eu fui pagar no cartão era outro preço. Então a gente recebe esse tipo de demanda. É importante que o consumidor amazonense saiba que pode ser cobrado desde que ele esteja devidamente informado desta cobrança diferenciada. Os bares também passam por esse tipo de fiscalização, já que existem áreas que cobram preços diferenciados, áreas nobres, vamos dizer assim, Ver Alves, cobram um preço totalmente diferente do Parque 10, do preço do Dom Pedro. Eles passam também por esse tipo de fiscalização? O consumidor pode reclamar em relação? Pode, o consumidor pode reclamar de qualquer relação de consumo. Couver, essas coisas, o consumidor é obrigado a pagar isso, couver artístico? Não, o couver ele não é obrigado a pagar, realmente, mas em relação a preço especificamente, é um pouco delicado a gente orientar que ele exija o não pagamento, não do couver, eu tô falando, por exemplo, do preço de uma bebida alcoólica no bar. Ele é livre, ele é livre, o mercado é livre, da mesma forma que o mercado do posto é livre. Por que a gente também trata a gasolina dessa forma? Porque a gasolina é um bem essencial à vida do ser humano. Não é que a gente consome gasolina diretamente, mas a gente consome através da energia, o combustível. A comida que a gente come é transportada de alguma forma até o supermercado, que a gente compra. Então tem um reflexo no orçamento familiar, tanto da questão do transporte, nossos transportes como consumidores, indo para o trabalho, para a escola do filho, da filha, enfim, como também nas demais cadeias de consumo. Então, o preço do combustível ele é um reflexo direto no orçamento familiar e isso faz com que o órgão de defesa do consumidor esteja bem atento, esteja cobrando, esteja na rua, que esse é o nosso papel. Ninguém é inimigo do fornecedor, do empresário. Tem que ser parceiro, ao contrário, né? Tem que ser parceiro. A gente busca sempre construir em conjunto esse tipo de política pública com eles, de uma forma que o consumidor não seja prejudicado, nem o comerciante, nem o empresário. Exatamente. E o PROCON haja como se fosse como é o mediador dessas questões, né, difíceis, né? Em relação às escolas, universidades, no início do ano sempre a gente ouve essas reportagens comuns, né, de preço abusivo de reajuste, material escolar desnecessário. Como é que o PROCON procede em relação a essas denúncias? Bom, isso é uma pauta anual. Isso aí não fim de dezembro, após o Natal, começa a grande confusão. A grande confusão. Demanda, né? A grande demanda e em janeiro ela se massifica. Especificamente em relação às escolas, o maior número de reclamações é em relação à lista de material escolar.
A legislação coloca que as escolas elas não podem pedir materiais de uso coletivo, como, por exemplo, pincel de lousa que vai riscar a lousa da aula, o copo, papel higiênico, folha A4 para imprimir a prova. Esse tipo de papel, esse tipo de material deve ser fornecido pela escola e já está incluso na taxa de matrícula, já está incluso na matrícula do aluno ou da aluna. Então, os materiais de uso coletivo eles são vedados à sua cobrança, exceto em situações que a escola comprove para os pais e para o órgão de defesa do consumidor, no caso o PROCON, como ele vai utilizar aquele material em alguma atividade didático-pedagógica. Então há uma possibilidade de cobrança do material? Mas ele tem que mandar o plano de ensino comprovando a utilização do material. Se ele não mandar, o material continua sendo indevido e, enfim, não pode ser cobrado. Crianças, alunos especiais, eles têm um tipo de material diferenciado também? O PROCON fiscaliza esse tipo de atividade? Porque tem umas crianças que são especiais, tudo escola especial. Existe uma tabela específica que... Não, a tabela ela é única, mas aí entra a exceção da regra. A regra é que não pode ser cobrado, desde que é comprovado. Se a criança é especial e necessita de uma atividade didático-pedagógica específica que utilize aquele material, a escola perfeitamente pode cobrar. Essa é justamente a exceção da regra, que a cobrança seja motivada, justificada. Como? Apresentando o plano de ensino, apresentando o plano de utilização do material na atividade didático-pedagógica. Então, pode ser cobrado? Pode, desde que apresente. Muitas reclamações dos pais que são cobrados, não são apresentados esses planos e os pais não sabem nem se o material vai ser utilizado ou não. É um direito deles reclamar, se o material não foi utilizado, ele pode pedir a devolução do material e é importante que os pais e responsáveis informem ao órgão de defesa do consumidor esse tipo de situação. Até para que nós possamos fazer uma atualização na portaria que disciplina os materiais que não devem ser cobrados, com base nas próprias denúncias, né? A gente vai saber o que vem sendo cobrado ou não. O PROCON ele não tem como acompanhar o ano letivo da escola, ele não tem como acompanhar se está sendo desenvolvidas as atividades, isso ele não tem como acompanhar. O pai é o responsável, o pai é o responsável que tem que acompanhar, mas como é que o órgão pode saber que aquele material que foi cobrado, justificado, mas não foi utilizado? Sim. Então é importante que os pais tenham essa interação com o órgão de defesa do consumidor, a confiança, no qual a gente procura sempre atender as denúncias, atendemos várias denúncias referentes em janeiro sobre essa temática e notificamos 12 escolas de grande porte na capital para que apresente a lista de material escolar. Doutor, como é que vão ser feitas as ações do PROCON em relação ao carnaval? Também é outra problemática, porque do carnaval, inclusive tem atraso de voos, tem atraso de transporte, tem uma série de reclamações que o PROCON absorve, né? Isso. Nós recebemos uma série de demandas específicas, por exemplo, carnaval, férias, em relação ao atraso de voo. É tudo unido. E carnaval. Exatamente. Todo grande feriado prolongado, todo o período de férias, nós recebemos muitas demandas em relação ao atraso de voos. A resolução 400 da ANAT disciplina isso. Então, nos casos de atraso, qual é o dever da companhia aérea com o passageiro? No caso de mudança de horário, o prazo de tem que ser apresentado. Então, tudo isso é colocado para o consumidor no contrato de prestação de serviço que ele assina com a companhia aérea. O outro problema que nós recebemos também é a mala, né, que agora está sendo cobrada. Isso ainda está uma discussão em âmbito nacional grande, né, que não foi definido. De qualquer forma, tem sido cobrado e a gente orienta que o consumidor ao pagar, pede os comprovantes, guarde as notas fiscais, que assim ele pode fazer a comprovação posterior que contratou o serviço ou comprou a utilização da mala. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente espera que o senhor volte mais vezes ao programa, que nós temos vários assuntos e são sazonais, como o senhor bem falou, que tem... Este ano é material escolar, este mês é material escolar, férias, carnaval, depois vem outro, e assim sucessivamente. O PROCON nunca tem monotonia, né? Não, o PROCON é altamente atuante porque não tem monotonia, né? Não falta demanda. É um órgão agitado, com muita demanda, e isso é muito positivo, que mostra que o cidadão amazonense, a cidadã, tem confiado no trabalho do PROCON, no trabalho do governo do estado, que apresenta essas políticas públicas para eles mesmos, o consumidor, o cidadão, a cidadã. Obrigado. Vou deixar aqui o contato do PROCON, até para você fazer denúncia, você tirar
esclarecimentos, também a página do PROCON Amazonas, porque você pode obter maiores informações. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Daqui a pouco retorno pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, afiliada da Rede TV. Até daqui a pouco. Moda e arquitetura são expressões criativas com conceitos próprios que, mesmo habitando universos diferentes, estão conectados, seja por cores, texturas ou geometrias. A combinação de criatividade, inteligência comercial e tecnologia industrial permite a Delano unir para um público exigente e sofisticado os conceitos de moda e arquitetura com produtos inovadores. Isso é Delano. Isso é home styling. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Mais de 1.200 famílias foram beneficiadas com a prática do manejo sustentável do pirarucu. Em 2019, a cota de captura da espécie aumentou em 29%, beneficiando as famílias ribeirinhas e garantindo a conservação da espécie. Sistema online reduz tempo de abastecimento de hospitais. 29 unidades de saúde do interior já estão utilizando o sistema que organiza os processos e reduz pela metade o tempo de abastecimento dos insumos. Combate à violência contra a mulher recebe investimentos. Mais de 15 mil pessoas participaram de palestras, atendimentos psicossociais, ações de conscientização e cursos de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade. O governo iniciou as obras no trecho do Igarapé do 40. Será construída uma nova alternativa de trajeto, ligando o distrito industrial ao centro da capital, através da Manaus Moderna. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, afiliada à Rede TV. E o nosso assunto agora é o coração. Você trata bem do seu coração? Você tem que tratar bem do seu coração. É um órgão fundamental para a sua vida e às vezes a gente esquece o coração. Não de uma forma como nós costumamos tratá-lo, com aquele carinho que a gente está apaixonado por alguém. O coração precisa de mais atenção. E nós convidamos para vir até aqui o Dr. Thales Esper. E antes de nós entrarmos no ar, nós estamos conversando informalmente a respeito de crianças. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. É importante a gente ter esse diálogo, passar informações a respeito do coração. O senhor que é especialista em coração. E eu não sabia que tinha um índice tão grande crescendo de crianças com problemas do coração. Isso é impressionante. A gente vê os registros de pessoas jovens morrendo, problemas do coração. E que não é falta de amor, não. Às vezes a pessoa tem muito amor, mas o coração falha, né? Se você não cuidar muito bem. Obrigado por estar aqui conosco. Júlio, eu que agradeço a oportunidade. Vai ser um prazer falar de cardiologia, uma das coisas mais gostosas. É paixão, né? Paixão, uma delícia, paixão. Uma delícia. Ainda mais quando é para informar, né? Júlio, é uma verdade, a gente faz muito mais diagnóstico também que antigamente, então é difícil precisar esse aumento, mas eu posso já te adiantar, conforme a gente estava conversando, que a sociedade está adoecendo. A gente vive uma sociedade hoje com muita pressão, muito estresse e as crianças não estão livres disso. Muitas cobranças, né? Evidentemente, né? Inclusive as redes sociais, o Instagram tirou essas curtidas exatamente porque criava um índice de ansiedade muito grande no ser humano, né, em geral, né, porque as pessoas queriam saber quantas curtidas elas recebiam por cada publicação, né.
Exatamente, exatamente. A gente vive muito, mudou muito, né, o conceito da sociedade. Então, você olha num restaurante, por exemplo, num final de semana, uma mesa com uma família, as crianças estão no celular ou no tablet e os pais também. Ninguém conversa mais, ninguém olha no olho. O diálogo é importante para evitar um pouco esse crescimento do estresse entre crianças? Fundamental, porque a criança e o pai, a criança, o filho ou a filha, eles se espelham muito no pai e na mãe. Eles têm a imagem masculina e feminina muito forte dentro deles. E isso também é importante para combater a ansiedade. Quando você terceiriza isso para um tablet, para um celular, para uma mídia social, uma televisão, você está, na verdade, tirando essa referência da criança. E isso gera um mundo extremamente mecânico, né? Isso é muito ruim para a pessoa. Antigamente, as pessoas tinham um diálogo mais aberto. E hoje fechou muito, né? Por conta desse tipo de equipamento. Agora, doutor, às vezes a gente observa a criança com 4, 5 anos altamente estressada. Aí a gente diz que a criança está com algum distúrbio muito grave. E muitas vezes é o estresse que pode estar afetando o coração? Exatamente, pode sim. E algumas arritmias, elas podem ser mais pronunciadas, desencadeadas por estresse. No caso das crianças, já que você citou, hoje a síndrome mais comum nos escolares e pré-escolares é a síndrome do pensamento acelerado. Júlio, só para você ter uma ideia, hoje uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que tinha o imperador romano. Então, assim, olha a que ponto nós evoluímos em alguns aspectos e involuímos em outros. Então, é um conjunto de estímulos e de informações quase que 24 horas por dia. Então, a pessoa ela fica com o cérebro dela antenado o tempo todo. Isso diminui capacidade de concentração, isso afeta a reação emocional a determinados problemas ou estímulos. Então, isso mexe com o comportamento humano. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que repensar. Os adolescentes, eles também têm esse alto grau de problema, vamos falar assim, porque é o mundo, né? Hoje em dia nós observamos que o mundo todo é estressado. Aí tem gente que diz assim, eu estou estressado. Mas como você tem 10 anos, você tem 12 anos, você não tem conta para pagar, você não tem nada para fazer, você só tem que estudar, você ir brincar, você está estressado por quê? Isso era na época dos nossos pais, né? Que a gente não tinha internet. Não, dos meus pais, né? Você é muito mais novo que eu. Então, mas na época dos nossos... A época, antigamente, década de 80 principalmente, começo da década de 90, a gente tinha realmente menos estímulo externo. O máximo que a gente tinha era uma televisão, os videogames estavam começando, década de 80. Então não tinha nem videogame, era banco imobiliário mesmo. Não, melhor ainda, porque você não jogava sozinho. Você interagia com outras pessoas. Hoje em dia, a criança ela faz tudo sozinha. Ela não precisa interagir com ninguém. Ela interage virtualmente. Então, nós estamos criando pessoas um pouco mais egocêntricas. E isso é perigoso. Vamos passar agora para essa área dos adultos, né? Nós estamos vendo, como eu já tinha falado anteriormente, cada vez mais pessoas jovens morrendo, né? Tendo infartos, a gente vê nos nossos registros nas redes sociais, a gente fica, mas fulano tem 30 anos e praticava esporte, como é que aconteceu isso? Nós também observamos, doutor, que muita gente começa aquela promessa de segunda-feira, de ano novo, eu vou para a academia, e vai, não procura um cardiologista, e começa a treinar, aí elabora uma tabela lá, e ele começa a levantar, correr, a treinar. Isso também é muito sério no mundo atual? É muito sério, porque hoje as verdades elas são propagadas pela internet e a pessoa nem sempre se dá o trabalho de verificar de onde vem aquela informação. Medicina é uma arte milenar, os conceitos que nós temos são muito enraizados. A forma de se veicular a verdade que às vezes muda e as pessoas elas se confundem. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas têm hábitos que elas acham que é saudável e não são saudáveis. Por exemplo, uma pessoa que abre mão do uso de anabolizantes, por exemplo, que é muito comum nos adolescentes, para quem frequenta academia, a gente vê bastante gente usando. Tem muita gente que vai ao meu consultório, às vezes até prescrito por outro profissional. O uso tem que ser, ele é muito perigoso o uso de anabolizantes, porque... Em qualquer idade? Em qualquer idade.
porque principalmente com os sintéticos que têm sido utilizados agora, que são derivados do cavalo, né? Que são usados para cavalos de corrida, competição. Porque a mesma hipertrofia, o mesmo grau que ele dá no músculo esquelético, nos ossos braços, peitoral, costas, ele também faz no coração. O coração também é um músculo. E esse crescimento do coração, o coração também vai ficando mais forte, isso aumenta o risco de arritmias que podem ser fatais. Então às vezes você vê, puxa vida, a pessoa tão saudável, fazia academia todo dia, morreu correndo na esteira. Mas a gente não sabe o que tem por trás. Existe uma combinação que eu considero, mesmo não sendo médico, uma combinação bomba. É a história do energético com uma bebida alcoólica. Virou assim uma febre, vamos dizer assim, todo mundo, né? Os jovens consomem muito bebida alcoólica com energético. Isso é prejudicial para o coração também? Isso é uma bomba para o coração? Principalmente em doses maiores e... Vodka com energético? O álcool ele tem que ser limitado, o uso dele tem que ser feito de forma racional, né? E quando você coloca um energético, é um outro estimulante no coração. O álcool já é um estimulante de arritmias no coração. Qualquer bebida alcoólica. Só muda, claro, a concentração. Não dá para comparar um uísque, uma vodka, por exemplo, que você citou, com uma cerveja. Né? O teor alcoólico é muito alto. A vodka, né? Tem 40%, as cervejas em geral tem 5,5%. Então, assim, a gente precisa... Agora, quando você vai agregando estimulantes ao estímulo cardíaco, você vai excitando as fibras, os feixes elétricos do coração. E isso propicia a origem de algumas arritmias. Arritmias, inclusive, Júlio, que podem dar, inclusive, AVC, derrame cerebral, em pessoas jovens. Existem pessoas que têm esse problema, mesmo sem sentir, elas podem ter um AVC sem sentir? AVC é muito difícil ser silencioso. Não é silencioso nunca. Em medicina a gente não usa nunca e sempre, mas eu posso te garantir que a imensa maioria das pessoas que sofrem um derrame, elas têm algum sintoma ou algum sinal perceptível, perceptório. Tem gente que acha que uma dor na nuca pode ser um problema do coração. É sempre verdade ou é um... Isso é um folclore. É um mito, é um folclore. A pessoa diz assim, eu estou com uma dor na nuca, estou tendo um infarto. Sabe qual a principal causa de dor na nuca, Júlio? Estresse. E o estresse? Tensão. Causado por vários fatores no dia a dia, né? E o estresse é o terceiro fator de risco para uma pessoa ter um infarto. Às vezes, doutor, a pessoa tem uma alimentação saudável, pratica academia, mas faz uso de estimulantes sexuais, né? Que principalmente entre os jovens é outro sonho de consumo de muito jovem, passar 5, 6 horas fazendo sexo, né? A gente tem que falar isso porque é uma realidade. Isso pode agravar no futuro a vida de um jovem ou pode prejudicar o coração? Isso pode prejudicar o coração, inclusive no momento que ele está usando. Né? Existem contraindicações para o uso dessas substâncias. E elas não são tão seguras quanto se advoga por aí. Eu até sou um pouco crítico em relação a comprar essa substância sem receita médica. Mas eu acho que deveria haver algum... A venda é permitida, né? A venda é permitida sem receita médica. Então, assim, a origem dessas medicações, na verdade, não era para essa finalidade que elas têm hoje. A origem dessas medicações era para aliviar a pressão pulmonar em crianças com defeitos no coração. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia disso. O Viagra, que é o sildenafil, a substância, a famosa azulzinha. Famoso azulzinho. Ele foi criado, o sildenafil, para a gente combater hipertensão pulmonar em crianças. Bebês até. A gente usa muito. E aí, depois vieram os outros efeitos, né? E a gente descobriu que ele também mantinha a ereção da pessoa. Ele não estimula a ereção, ele mantém a ereção, né? E aí o que acontece? A pessoa tem um estímulo e ela fica com a ereção mesmo que ela diminua o estímulo. Então virou para os jovens, principalmente, que precisam, né, ter uma imagem perante a parceira ou a sociedade. A sociedade geral, né? Tem gente que faz uso de anabolizante, as azulzinhas e a bebida alcoólica. A pessoa pode morrer a qualquer momento, não. A gente tem que falar assim abertamente. Sim. Porque meter medo, sim, colocar medo na cabeça, sim, da pessoa, porque... Eu tenho casos no consultório, Júlio, desculpa te cortar. Eu tenho casos no consultório de pessoas que usam, às vezes,
tem, junto a tudo isso que você disse, cocaína. E cocaína e cocaína. ainda, né? O uso, inclusive, em Manaus, ele tem aumentado. Ele aumentou, doutor? De cocaína, pelo menos no meu consultório, é incrível o aumento. E gente jovem? A maioria jovem. Isso é triste. É muito triste. É uma triste realidade, né? Entre 18 e 40 anos de idade. Por favor, doutor, continue. Então, há pessoas que, durante a relação sexual num motel, ou realmente tiveram uma morte súbita, e aí postula-se que seja um infarto, é o mais provável, ou tiveram um AVC. Então, aí pessoas de idade também, às vezes pessoas da terceira idade, aquele senhor mais velho que quer fazer bonito para uma menina mais jovem, e ele lança a mão de outras substâncias. As pessoas mais velhas não têm o hábito de ir ao médico, não era uma cultura ir ao médico. Não era uma cultura nossa. Só ia quando sentia alguma coisa, certo? Só ia quando sentia uma dor, né? Uma dor muito forte, né? Você imagina. Então, assim, essas pessoas, elas não sabem como está a saúde delas. E aí lança a mão de uma substância para estimular, com álcool, com isso, com aquilo. É um prato cheio, né? Anualmente a gente tem que fazer um check-up em relação ao coração. Como é que a gente deve proceder? Genericamente, porque é sempre importante lembrar que isso é individualizado, né? Medicina não tem receita de bolo. Não tem mesmo. Mas para te dar uma resposta e não ficar no ar a sua pergunta, as pessoas elas têm que fazer, no mínimo, anualmente, um check-up. Uma avaliação cardiológica. Estou falando da minha especialidade, né? Cada especialidade tem as suas. Né? Por exemplo, o urologista, por exemplo, um homem a partir de 40 anos de idade deve procurar, e por aí vai. No caso da cardiologia, é muito importante que uma vez ao ano, no mínimo. Aí, dependendo do que o paciente tem, por exemplo, se é um hipertenso e se está bem controladinho, a cada 6 meses, aí a gente vai de acordo com a pessoa. Pacientes meus que são de alto risco, que já tiveram infarto, eu gosto de acompanhar mais perto às vezes. Então, muda. Mas, aproveitando o seu gancho, as pessoas, por exemplo, que não tem nada. Um homem de 30 anos de idade que pratica triatlon ou essas corridas de rua que hoje estão na moda. Estão super na moda. Ele falou, eu sou super saudável, tenho uma alimentação bacana, não fumo, não uso drogas, pratico atividade física. Por que eu tenho que ir ao cardiologista? Ele tem que ir. Todo ano. A gente fala homem e mulher, não é o homem e o sexo, né? É o homem e o ser humano. O sexo não determina, não entra nessa análise. Mas por que essa pessoa tem que ir? Porque o coração, durante uma atividade física, principalmente mais intensa, ele pode sofrer alterações, adaptações que podem não ser benéficas para a saúde da pessoa. E se ele vai ao médico, por exemplo, eu tenho maratonistas que eu acompanho que passam comigo 2, 3 vezes ao ano, principalmente numa intensidade tão alta como uma maratona, né? Triatlon e por aí vai. Por quê? Porque a gente precisa monitorar como o coração está se comportando na atividade física. E o coração muda a cada momento na vida da gente, né? Doutor, muito obrigado. Nós temos outras perguntas para fazer aqui, mas foi um bate-papo tão informal que a gente queria propiciar aos nossos telespectadores informações em relação à cardiologia, até porque a gente tem que tratar muito bem o nosso coração. Com certeza. Ele é o órgão que mantém tudo, né, em funcionamento no nosso corpo, né? É a base, né? É a base de tudo, né? Obrigado. A gente vai deixar aqui os seus contatos nas redes sociais. Inclusive, as pessoas às vezes têm dúvidas em relação a problemas. O senhor pode responder se for pertinente, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma consulta e não dá para fazer uma consulta por rede social. Não, mas vai ser um prazer atender as pessoas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Daqui a pouco eu retorno, tem mais em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, afiliada da Rede TV. Até daqui a pouco. Moda e arquitetura são expressões criativas com conceitos próprios que, mesmo habitando universos diferentes, estão conectados, seja por cores, texturas ou geometrias. A combinação de criatividade, inteligência comercial e tecnologia industrial permite a Delano unir para um público exigente e sofisticado os conceitos de moda e arquitetura com produtos inovadores. Isso é Delano. Isso é home styling. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1.
Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo os sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Mais de 1.200 famílias foram beneficiadas com a prática do manejo sustentável do pirarucu. Em 2019, a cota de captura da espécie aumentou em 29%, beneficiando as famílias ribeirinhas e garantindo a conservação da espécie. Sistema online reduz tempo de abastecimento de hospitais. 29 unidades de saúde do interior já estão utilizando o sistema que organiza os processos e reduz pela metade o tempo de abastecimento dos insumos. Combate à violência contra a mulher recebe investimentos. Mais de 15 mil pessoas participaram de palestras, atendimentos psicossociais, ações de conscientização e cursos de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade. O governo iniciou as obras no trecho do Igarapé do 40. Será construída uma nova alternativa de trajeto, ligando o distrito industrial ao centro da capital, através da Manaus Moderna. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Estou retornando com o programa Em Comum, diretamente da nossa cozinha, na Dinâmica, com a Elisângela, do Filhote do Pará, o restaurante que inaugurou recentemente, com foco na gastronomia paraense. Eu gosto muito da gastronomia paraense, confesso a minha fascinação pela maniçoba, comi a maniçoba preparada pela Elisângela e não poderia deixar de dividir com os meus telespectadores essa maravilhosa cozinha. Elisângela, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Trazer hoje um prato que é um dos carros-chefes do Filhote do Pará, que é um empreendimento novo, seu e do seu marido. Vocês apostando mais uma vez no nosso mercado, trouxeram o melhor da gastronomia paraense para todos nós aqui no Amazonas. Para paraenses e amazonenses. Amazonense, E paraense, também, gaúchos, quem exatamente, quiser gostar, né? descobri que muitos amazonenses adoram a Eu sou gastronomia fascinado, paraense. eu sou fascinado pela gastronomia paraense. Confesso que sou apaixonado. Comi a maniçoba. Eu sou louco. Amazonense comendo maniçoba. Se eu pudesse, eu comeria de manhã, de tarde e de noite. Que bom, De manhã, de tarde e de porque noite. a gente conseguiu introduzir isso com alguns amazonenses que foram lá, por curiosidade. Prova aqui um pouquinho, porque a cor dela, a aparência dela não é legal, né? Assim, é diferente, mas ela é muito rica em vitaminas, né? Então ela é riquíssima e o sabor dela, quando provando, passa a gostar. A gente viu que também tem uma chapa, né? Uma chapa paraense que vocês servem lá, né? Com vários Ingredientes salmourados, salmourados, né? Que é outra boa opção também do Filhote do Pará, não é? Então, a gente viu que ela é muito consumida em Belém. Belém é a Paris do Pará, né? É a Paris do Pará. É a Paris do Pará. Porque lá é que a gente consegue provar um pouco de cada culinária, porque o Pará, na verdade, é um país, né? É um país porque se você for em cada lugar, é uma cozinha diferente, é uma cultura alimentar diferente. E tem paraense que não conhece a comida de uma outra cidade. É impressionante isso, né? É porque, por exemplo, aqui no Amazonas a gente conhece o que se come, né? Sim, o pacu, a sardinha, então, é a base do jaraqui, peixe, né? Mas lá tem carne, tem queijos, tem tudo, frutos do mar, tem pato, tem toda aquela gastronomia, né? E esse prato que eu vou fazer hoje, ele me atraiu para fazer para vocês, porque é o camusquim, né? Muita gente não conhece. Muita gente não conhece o camusquim. Muita gente não conhece lá no Pará. E é fácil, no Pará mesmo não conhece? Pará. E é fácil de fazer, Elisângela? Tem umas preparações um pouquinho, mas a gente ensina um pouquinho para vocês, tá? É um prato que é relativamente fácil e rápido. Cozinha o macarrão, né? Isso. Pode ser qualquer macarrão? Botei. O tradicional é com espaguete. Espaguete. Mas voltando à chapa, a chapa ela é tradicional no ver-o-peso. As pessoas comem. No ver-o-peso. No ver-o-peso, elas não são... Alguns restaurantes apresentam em forma de chapa, outros é um prato com várias carnes salmouradas
e eles comem diretamente com açaí. Nós aqui no Amazonas comemos o açaí como sobremesa, com açúcar, geladinho e tapioca. Lá é como guarnição. Então tem tudo salmourado. Carne não é fresca, é salmourada. Camarão seco, pirarucu seco, isca de filhote, empanada, frita, uma saladinha, macaxeira frita e tem o charque também. Então eles adoram comer tanto carne salmourada como a carne fresca que é a do filhote. Né? Então, assim, é bem interessante. É um banquete paraense. Exatamente. E é o nosso carro-chefe. Vamos para a cozinha agora? Como é que a gente começa fazendo? Então, o camusquim, ele é um prato interessante. Ele é um prato que pegou um pouco da cozinha francesa, né? Que é a preparação de um bechamel, de um fundo de camarão. A massa pode ser um espaguete, pode ser um talharim. Tradicionalmente é o espaguete. Camarão fresco e acrescentou, né, a chicória. Esse é o toque amazônico, esse paraense. É o toque paraense. Né? E acrescentou a chicória, por isso chama camusquim. Assim, essa é a minha interpretação do prato, né? Eu preparo, não sei se todos os paraenses fazem isso, mas eu preparo o fundo de camarão, os que eu falei, porque antes de a gente abrir a cozinha paraense, eu sou amazonense. Mas eu fiz cozinha internacional no Le Cordon Bleu. Pesquisando, né? Eu estudei cozinha internacional no Le Cordon Bleu, no Peru. E eu posso trabalhar em qualquer cozinha. Mas eu fiz uma imersão no Pará, viajamos várias vezes. Tenho amigos paraenses, conhecidos paraenses. E a gente fez também uma imersão na casa deles, para ver algumas preparações. Então, assim, mas a gente sempre dá a nossa identidade ao prato. Isso que é importante, né? Mas o camusquim é isso aqui, ó. Isso é cheiroso, a chicória é muito cheirosa. E faz uma diferença mesmo no prato. Tu sabes que eu gosto muito da cozinha peruana, já vamos migrar para outra cozinha. Vamos. Aquele Rosa Náutica me proporcionou tantas experiências boas. E aquele mercado ali onde a gente vai, é o mercado de... Não me lembro agora, mas é muito... Perto de Miraflores, né? É Miraflores ali, verdade. Vamos lá, que a produção vai começar a dizer que a gente está com pouco tempo. Mas perto de Miraflores, é o mercado de... Não me lembro. Surquilhos. Surquilho. Vamos lá, Vamos lá. Essa preparação tem alguns passos. Primeiro, a gente tem que preparar um caldo da cabeça do camarão e da casca do camarão. Você dessalga a cabeça, né, do camarão salgado e eu usei casca de camarão fresco. Você salteia ela com alho, até ela ficar rosinha, por isso que esse caldo tem um tom mais rosado. E depois você coloca no liquidificador com a água, bate e peneira, tá? Eu peneiro sempre em 2 toucas de cozinha, porque fica assim bem limpinho. Fica bem limpinho, né? Sai toda a impureza, né? Sai toda a impureza. Então esse caldo aqui a gente vai usar na hora de elaborar o creme do camusquim. A outra preparação é um bechamel. O que é um bechamel, né? É um molho base da cozinha francesa, feito à base de leite, manteiga e trigo. E eu acrescento noz moscada para dar uma adocicada e um cheirinho, um sabor Mas diferente. Tem que saber colocar noz moscada. Noz moscada é pouquinho. Ela fica muito forte, né? Tem que ser pouquinho. Geralmente esse molho ele não leva sal, nós não colocamos sal, porque depois do que você vai preparar, você vai acrescentar o sal no final. Ele leva também o camarão fresco, tá? Que eu vou mariná-lo logo no azeite e sal, para deixar aqui preparando. Um azeite e um salzinho, tá? Ele leva o macarrão, nesse caso eu vou usar o espaguete, como eu já falei, é o mais tradicional. Queijo parmesão, tanto na hora de elaborar o creme, quanto na finalização para apresentar. Leva creme de leite forneável, é diferente do creme de leite normal, porque ele pega alta temperatura. Sal e a chicória. E a chicória, né? Tá? E a chicória. Bom, vamos elaborar primeiro, já que eu já tenho esse caldo, vocês façam antes. Vamos elaborar aqui o bechamel. A proporção, para 1 litro de leite, 100 de trigo, 100 gramas de trigo e 100 de manteiga. Então, você leva para a panela, derrete a manteiga,
e acrescenta o trigo. Eu quis fazer aqui para vocês porque é o item principal. Claro, o camarão e a escória não pode faltar, mas esse item tem que ser bem feitinho, senão não fica cremoso o nosso camusquim, tá? Então, Marco aqui, Belém vai fazer esse final de semana todinho. com certeza. Se você não tiver esse caldo de camarão, eu não gosto de usar industrializado, mas se você não tiver, você pode usar o industrializado. Se você quiser. Eu não uso, não gosto. Mas a gente prepara para o restaurante, né? Inclusive tudo que a gente faz lá não tem nada industrializado. Nosso É coco, importante a gente saber disso, que filhote o nosso de parada coco, a industrializa. gente quebra o coco, a gente faz o leite do coco. O nosso coloral, a gente não usa coloral, é o óleo do urucum. Né? Aqui eu vou acrescentar o trigo. E a gente vai preparar o bechamel, tá? Sim. Esse fogão tá demorando. Olha, o bechamel está sendo preparado. 8. O Marco vai passar o final de semana todo fazendo esse bechamel. Olha. Eu nasci para cozinha. Eu adoro quem prepara, mas eu nasci para cozinha, assim. Não é, Matheus? A gente não nasceu para comer, né, Matheus? O cheiro é bom. Ele forma um cremezinho e depois ele dissolve, vira líquido. Quando ele virar líquido, aí você acrescenta o leite, porque já deu um tom mais caramelo para ele. E o trigo com certeza já queimou. Esse fogão é um pouco devagar. Ele é um pouco lento, esse fogão? Viu, Marco Belém? Vamos providenciar um novo fogão, porque o fogão está lento. Mas como o Marco Belém é taurino, ele é teimoso. Deixa ele dissolver aqui um pouquinho. Mas a gente está na cozinha. E aí eu vou acrescentar o leite. O leite. Você pode, 1 litro de leite com 100 de manteiga e 100 de trigo dá para fazer bastante camusquim. Na verdade, o camusquim é como uma lasanha para eles. É um almoço de domingo, assim. Faz aquele, o paraense gosta. Faz aquele pirex, né, de camusquim e todo mundo come. Que nem a maniçoba, a gente descobriu que é um prato, entre o camusquim e a maniçoba, eu prefiro a maniçoba. A gente vai passar 7 dias cozinhando aqui. A maniçoba. É, pior que é. Não é? Inclusive, você está tentando fazer uma pesquisa, né? Eu estou fazendo uma pesquisa com a UEA, Laboratório de Química. Por quê? Porque esses 7 dias de cozimento é uma tradição, né? Faz parte da tradição paraense. Da tradição paraense. Mas ninguém nos dá a certeza se realmente é necessário 7 dias de cozimento. É necessário, se houve total eliminação do ácido cianídrico, que é venenoso. E com essa cocção tão longa, vai embora muito nutriente que não poderia ir, né? Verdade. Imagina só. Se cozinhar rápido já vai embora, imagina 7 dias, né? 7 Uma dias. folha dessa que é tão rica em ferro, como que vai, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa para a gente reduzir esse tempo de cocção em ácido químico, e depois desidratar e embalar a vácuo. Para que você queira fazer igual um feijão. Você abre o saco, faz a sua maniçoba na mesma hora. Livre de ácido cianídrico, com todos os nutrientes conservados. Muito bem, Elisângela, muito bem. Olha, estou aqui tentando. O fogo está tão lento, né? Deixa ele... A gente vai ficar aqui esperando o fogo... Deixa ele soltar aqui. Tem que soltar. O nosso produtor e diretor, ele é paraense, é teimoso. E a gente está preparando esse prato hoje aqui para vocês, que é do Filhote do Pará, um dos pratos principais do Filhote do Pará, para que você possa ir até lá, ver como é que é a gastronomia paraense. Você não tenha receio, não. Vá conhecer, porque a cultura de um povo é identificada por meio da sua gastronomia. Exatamente. É importantíssimo você conhecer a gastronomia. Você não pode dizer, não gosto da aparência, não. Vá lá e veja. A maniçoba é deliciosa. É uma feijoada amazônica. Eu sempre digo que é uma feijoada amazônica mais saborosa ainda. Mas o Pará teve muita influência portuguesa, Sim, né? Por isso esse prato vem assim da Europa, né?
Tem os pratos indígenas, à base de tucupi, pato no tucupi, tacacá e tudo, mas esse não tem nada de indígena. Agora a gente vai montar o prato. A Elisângela já finalizou o prato. Aqui está. Como esquentar aqui, né? Cadê o... Ah, já está tudo pronto aqui. Já está né? tudo pronto. Essa chicória dá um cheiro Dá um cheirinho, né? especial. Dá um cheiro especial. Eu sabia que eu ainda não tinha comido com a chicória. Então, esse é o prato camusquim. Justamente é um bechamel com camarão, mas com a chicória. Por isso que eles chamaram de camusquim. Eu acho que eu nunca tinha sentido esse cheiro da chicória assim tão... Com molho branco, né? Um molhinho bechamel, na verdade. O cheiro da chicória deixa o prato... Olha, ficou bonitinho aqui. Um pinguinho, né? Charmoso. Um pinguinho... Deixa eu pôr os camarões para você. Deixa eu finalizar com queijinho. Tem um queijo, né, para finalizar, né? Um queijo raladinho. Queijo raladinho. São todos os detalhes que a gente tem para montar. É o charme. Aí coloca a chicória em cima não, né? Não, ela é consumida mais cozida já, né? Cozida, né, Elisângela? É. Elisângela, qual é o endereço do Filhote do Pará, hein? Na Avenida Tancredo Neves, número 9, no Parque 10. É o antigo endereço do Tambaqui de Banda, porque nós resolvemos ter um restaurante de cada. Então, o Tambaqui de Banda funciona lá no Largo São Sebastião. O outro funciona na Ponta Negra. O Mui Gringo na Ponta Negra e o Filhote do Pará no Parque 10. Olha só, que maravilha, você pode fazer em casa. Tem algum telefone de lá para só fazer reserva e tudo? Tem que reservar ou não? É, o celular 9. Olha, eu esqueci que tu estás com o microfone. 98161-2131. Olha, que obrigado, Elisângela. Por nada, querido. Obrigado. Agora Vou voltar. coma, veja se vou você comer, gosta. mas eu vou me despedir aqui do meu telespectador. Semana que vem tem mais programa em comum. Visite o Filhote do Pará, que é maravilhoso. Eu vou comer a maniçoba lá, mas hoje eu vou comer esse camusquinho aqui. Semana que vem tem mais em comum. Obrigado, Elisângela. Obrigada, querido, pelo convite. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus. Governo trabalhando sério para mudar o Amazonas. Mais de 1.200 famílias foram beneficiadas com a prática do manejo sustentável do pirarucu. Em 2019, a cota de captura da espécie aumentou em 29%, beneficiando as famílias ribeirinhas e garantindo a conservação da espécie. Sistema online reduz tempo de abastecimento de hospitais. 29 unidades de saúde do interior já estão utilizando o sistema que organiza os processos e reduz pela metade o tempo de abastecimento dos insumos. Combate à violência contra a mulher recebe investimentos. Mais de 15 mil pessoas participaram de palestras, atendimentos psicossociais, ações de conscientização e cursos de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade. O governo iniciou as obras no trecho do Igarapé do 40. Será construída uma nova alternativa de trajeto, ligando o distrito industrial ao centro da capital, através da Manaus Moderna. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas.